a síndrome do impostor é quando você duvida da sua própria capacidade a todo momento, tá? Deixa eu só colocar aqui o tempo para eu não me perder. Pronto. E aí, gente, é o seguinte, fica comigo aqui até o final, que vai ter presentinho para quem ficar aqui até o final, né? E assim, continuando a respeito da nossa síndrome do impostor, né? Sobre a nossa conversa. Bem, sabe aquele sentimento, gente, que você não é capaz, uma insegurança que te visita a todo instante, uma sensação de que a todo momento você precisa provar para os outros e para si mesmo o seu valor, sabe? Sabe, a síndrome do impostor, gente, é importante que a gente entenda que ela não é um diagnóstico, tá? Não é uma doença. Na verdade, a síndrome do impostor, ela é uma crença interior que você não é bom, você não é boa o suficiente, tá? Então, que você é uma fraude, que tudo que você tem é fruto da sorte, é do acaso e que inclusive a qualquer momento as pessoas vão descobrir isso, tá? Então pode ser que seja um medo que você nunca vai conseguir as coisas, sabe? Aquela coisa assim que esses sintomas, e assim, esses sintomas, gente, esse sentimento, ele é muito frequente em quem sofre de ansiedade, tá? E é uma ansiedade muito grande de desempenho e um medo de ser inferior, um medo de ser menos qualificado que os outros. Também é uma dificuldade de entender que nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente imagina, sabe? Então, que a gente precisa de tempo para a gente se tornar o que a gente deseja, entende? Então, sabe quando você também acredita que é só dar o seu melhor, que as coisas vão acontecer automaticamente? Sabe quando você tem essa ideia, essa ilusão assim? E aí que você espera que as coisas sempre aconteçam do jeito que você imaginou? E aí, se elas não acontecem do jeito que você imagina, você começa a se frustrar e duvidar da sua própria capacidade? Já aconteceu isso com vocês, né? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, com o excesso de expectativas que a gente cria na nossa mente, tá? Com a mania de ficarmos comparando a nossa trajetória com a dos outros, tá? Tudo isso pode fazer com que você se sinta um impostor, uma impostora, entende? Então, assim, pode ser que você comece a achar assim, eu não sou tão bom igual fulano é, sabe? Então, assim, a síndrome do impostor também pode aparecer justo naquele momento que você tem a oportunidade de se destacar, sabe? Então é isso pode acontecer também, gente, por conta da sua história de vida, pode acontecer por conta da classe social que você pertence, pode ser algo que foi ensinado para você, entende? Então você de alguma forma pode acreditar, por exemplo, que você não merece, que essa oportunidade não é para você, sabe? E assim, sabe quando você está convivendo com pessoas que você admira e que já estão numa posição que você gostaria, e aí você começa a questionar se aquilo é para você? Já aconteceu isso com vocês, gente, assim? Então, isso pode acontecer também quando você é muito jovem, sabe? Que está em início de carreira, sabe? Isso também acontece muito. Então, você se sente pressionada, pressionado com as performances que estão a todo momento sendo avaliadas, entende? Então, principalmente quando você trabalha com metas, com pontuações, né? E aí, quem disse que você precisa começar bombando? Quem disse que precisa começar bombando? Então, assim, quem disse que a estrada de sucesso é linear? Né? Quem disse que você tem que começar do mesmo jeito que aquela pessoa que você admira começou? Sabe? Você tem que fazer exatamente do jeito que ela fez, entende? Então, assim, muitas vezes o que nos engessa, gente, é duvidar da nossa capacidade, tá?
Duvidar, é isso que é o problema. Então, assim, é você às vezes acreditar que. Sabe o que acontece também que eu percebo? Às vezes a gente acha que as coisas têm uma receita de bolo, sabe? A gente acredita que sempre tem que seguir um modelo, sabe? A gente sempre quer, tipo, me dá um jeitinho aí para encurtar, me dá aí uma receitinha para eu encurtar meu caminho, sendo que, na verdade, é no seu jeito diferente de ser, na sua trajetória totalmente inusitada, né, que você vai conseguir se destacar, mostrar o seu valor, né? Porque a gente precisa ter cuidado com esses pensamentos negativos, catastróficos, sabe? Que estão ligados àqueles pensamentos no automático, sabe? Aquela coisa assim que você não é capaz, que sempre dá tudo errado para você. E aí você vai se sabotando. Você vai se sabotando, entende? E aí é como se você começasse a caminhar na direção de uma autoprofecia, tá? Que vai acabar se realizando, entende? Os nossos pensamentos, gente, tem muita força mesmo, né? Então, assim, se você acredita que você pode, você tá certo. Se você acredita que você não pode, você também tá certo, entende? Porque tudo começa pelo pensamento. Então, se seu comportamento vai acabar te direcionando para isso. Então, se você pensa, eu posso, aí você vai começar a agir de uma forma, não, peraí, eu acho que eu posso sim. Mas se você fala que não pode, aí complica, entende? Então, assim, a síndrome do impostor, gente, também tem muito a ver com uma preocupação exagerada com o que os outros pensam sobre nós, tá? Com o que os outros vão falar sobre nós, né? E com uma necessidade muito grande de receber algum tipo de validação do outro, tá? Então, assim, apesar de você morrer de medo disso, de receber a avaliação do outro, porque você já prevê que as avaliações não vão ser boas, né? Mas aí é o sinal que você espera, sabe? É o seguinte, assim, se as pessoas estão falando que eu estou mandando bem, então eu posso continuar, eu estou no caminho certo. Mas olha o perigo que tem essa expectativa, gente. Porque e se as pessoas não falarem? E se no início você não tiver tanto apoio assim? Aí você não vai continuar? Como é que vai ser isso, gente? Porque, gente, muitas vezes, para as coisas darem certo, para a gente começar a dar certo, a gente precisa ser o primeiro a acreditar. Nós precisamos ser o primeiro a acreditar, entende? Então, esse apoio muitas vezes não vai vir nem das pessoas que nos amam, tá? Nem das pessoas que nos amam, porque muitas vezes elas não têm condição de fazer isso. Sabe, a visão de mundo delas, a percepção que elas têm da vida é muito diferente do que a gente está se propondo a fazer, entende? Então, você consegue perceber o risco que você pode estar correndo de não buscar se realizar porque você fica aguardando essa validação externa, entende? Então, assim, quantas pessoas de sucesso você vê falando aí que no início receberam 1000 críticas, que ninguém acreditava nelas, e aí depois de anos de luta, quando a pessoa chegou lá em cima, as pessoas batem assim no ombro delas e falam assim, nossa, eu sabia do seu potencial. Eu sabia do seu potencial, eu sabia que você era boa, eu sabia que você era bom. Aí você fala assim, poxa, mas se você sabia, por que você não falou logo lá no início? Entende o que eu tô querendo dizer, gente? Assim, é que a gente, quando a gente se propõe a fazer algo, né, a gente não começa assim maravilhosamente bem, né? A gente começa errando muito, com uma certa dificuldade, né? Então, assim, é normal, sabe, que as pessoas não deem tanto apoio assim pra gente, sabe? Então, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem muitos erros ainda pelo caminho, né? E aí, às vezes, até após tentativas e erros, a gente vai aprendendo, a gente vai acertando, né? E vai melhorando. Então, você não ser maravilhoso logo de cara não significa que você é um impostor ou uma impostora. Vocês estão entendendo isso? Tá? Significa que você está só no começo e que o começo é difícil mesmo para todo mundo, né? Então, por favor, não acredite que só porque está difícil,
só porque você não está tendo essa validação, esse apoio dos outros, né, que você não tem capacidade. Na verdade, às vezes, talvez você só precise um pouco mais de tempo, você precisa de um pouco mais de paciência, de trabalho, de estudo, de esforço. Entende, gente? A gente às vezes tem muito pensamento mágico, sabe? Acha que tudo é assim, ó. Essa sociedade que a gente está vivendo tá passando essa mensagem pra gente, mas não é assim. As coisas demoram, tá? E sabe o que acontece também? Você pode ter crescido em um ambiente de muitas críticas, sabe? De muitas comparações, de muitas competições, sabe? Pode ser que sua mãe, às vezes, não por maldade, virava e falava assim: olha lá seu coleguinha tirou nota tal. E você, olha aí você ficando para trás, assim, no sentido de te estimular a estudar. E aí você entendeu que você sempre precisa ser o melhor e você sempre tem que correr atrás. E aí você pode ter percebido de alguma forma que só quando você recebe elogios ou só quando você é recompensado de alguma forma, aí quando você faz alguma coisa acima da média, aí que você tem o seu valor, aí você se sente capacitado, entende? Então, de alguma forma, gente, você pode acreditar o tempo todo que sempre você precisa estar acima da média, tá? Então, se não for assim, você é um impostor, é uma impostora. Olha o perigo disso. E isso, assim, geralmente não tá no nível de percepção consciente, tá, gente? Não tá. Aliás, quem sofre com essa síndrome costuma se esforçar muito, ao extremo, né? Então, sabe aquelas pessoas que se dedicam muito, que trabalham muito, que não medem esforços para ser perfeito, perfeita? Alguém aí se identifica com isso? Alguém aí se identifica com isso, né? Então, assim, e essa rigidez, gente, essa busca que às vezes a gente fica de perfeição, causa muito sofrimento na gente, faz a gente entrar nesse ciclo da síndrome do impostor, tá? Então, a ansiedade de desempenho, ela é ativada e ligada a todo vapor. E aí, por mais que você queira fazer o seu melhor, sabe o que acontece? Você entra na exaustão, e começa a procrastinar porque está focando no perfeito, né? Está focando em ficar em acima da média e não simplesmente fazer, arriscando errar, acertar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Você esquece disso. Então, se for o caso, para melhorar, o que você tem que fazer? Ah, ok, é só corrigir, recomeçar, né? Mas geralmente, o que acontece? Você acha que é o fim do mundo essa possibilidade, entende? Então, assim, geralmente a gente não se permite fazer essa descoberta de arriscar, que faz com que a gente conquiste a excelência a longo prazo, sabe? Desde que a gente se permita errar, desde que você deixe fluir para crescer, para aprender, entende? Então, assim, uma consequência desse comportamento constante, né, de rigidez na sua vida, é você começar a paralisar de tanta ansiedade, sabe? Você fica, já que você está sempre com a cabeça no futuro, né, no que você precisa conquistar, e aí no que você idealiza que é perfeito, que é melhor, aí você começa a ficar muito ansioso, ou senão você começa a ficar deprimido, no sentido de você ficar sempre preso no passado, pensando assim, gente, o que eu podia ter feito e eu não fiz, será que eu podia ter feito melhor, entende? Entende isso, gente? Então, assim, porque você vai ter uma tendência, o que acontece? Você vai ter uma tendência de evitar tudo que você possa se sentir avaliada de alguma forma, entende? Então, assim, você vai começar a paralisar. Quando vierem as críticas ou quando você não receber nenhum tipo de elogio ou de validação, de apoio externo, você vai falar assim, poxa, será que eu tô no caminho certo? Entende? Então, assim, não se preocupem tanto com a opinião dos outros. É difícil? Claro que é, eu sei que é difícil, gente. A gente fica o tempo todo, né, querendo essa coisa dos outros, né, querendo sinais de que a gente está no caminho certo, mas nem sempre vai ter, tá?
costumamos falar que que não nos importamos, mas na verdade nós nos importamos sim com a opinião dos outros, eu sei disso, só que a avaliação dos outros, gente, não é uma essa opinião dos outros, né, essa validação, não é uma opinião que os outros têm sobre nós, não é uma coisa de como as pessoas nos veem. E será que essa avaliação é sempre sincera? Entende? Eu sei que muitas vezes dói não ter um apoio, não ter algum tipo de sinal de que você está no caminho certo, mas olha, nem sempre é fácil ter isso, tá? As pessoas e a fala das pessoas geralmente está cheio das próprias questões delas, entende? Então, assim, nem sempre você vai estar fazendo coisas que vão estar atendendo às necessidades das pessoas, entende? Então, assim, você tem que ter isso em mente. Então, aí pode ser que elas não validem a sua ideia, o seu trabalho por causa disso, entende? Por causa disso. Então, assim, mas não significa que você não é bom, entende o que eu tô falando, gente? Vocês estão entendendo? E aí, gente, o que acontece? A gente fica esperando essa validação das outras pessoas, né? A gente fica querendo ter essa validação aqui. E aí, às vezes, nem sempre a gente vai ter, porque a gente não vai estar atendendo as necessidades dessas pessoas, entende? Então, aí pode ser que elas não validem mesmo a sua ideia, o seu trabalho. Pode ser que seja algo muito inovador, então de cara as pessoas vão achar estranho, entende? Mas não significa que você não é bom. E a gente fica achando que por não agradar a maioria de cara ou por não ser notado, que a gente é um impostor, que nós somos ruins, que a gente não é bom o suficiente, sendo que na verdade a gente é, sabe? Então, assim, provavelmente só significa que as pessoas só significa assim que as pessoas ainda não estão vendo aquilo tudo, ok? Pode ser que elas não estejam vendo, mas pode ser às vezes que só vai demorar um pouquinho mais, sabe? Então, assim, porque ser quem realmente somos, gente, cumprir o nosso propósito de vida é um trabalho de desconstrução, tá? É um trabalho da gente sair de um padrão, tá? É um trabalho que às vezes pode levar toda uma vida, tá? É um esforço mesmo para sair do que todo mundo faz, do automático, de se aceitar do jeito que você é, né? Entende? Então, isso é possível? Claro que é, mas não é tão fácil assim. A gente fica querendo que as pessoas falem com a gente assim: nossa, seu trabalho tá bom, continua, é isso mesmo, não é verdade? E assim, sabe? Nós não nos conhecemos de verdade. Geralmente nós só conhecemos a superfície, né? Então nós temos várias camadas, né? Nós temos várias armaduras para nos proteger daquilo que nós temos medo ou daquilo que a gente desconhece ou daquilo que a gente não entende. E aí são tantos rótulos que são colocados no decorrer da vida da gente. Então, assim, às vezes a gente procrastina, né? Porque você deixa de lado aquela sua vontade, aquele sonho que você tem, porque você acha que você não é bom o suficiente, porque você acha que você é um impostor, é uma impostora, porque aí vem aquelas vozes na sua cabeça assim de que ah, eu sou preguiçosa, aquelas coisas que você falava ou que as pessoas falavam pra você, ah, você não leva jeito pra isso, e aí você vai acreditando, você vai ouvindo essas vozes. Mas assim, o que eu tô querendo dizer, gente, é que não tem como evitar o julgamento dos outros. Não tem como evitar, tá? A opinião dos outros, por exemplo, também. E aí você se esconde, e aí você se sabota. E aí o que acontece? A gente precisa se arriscar mais. A gente tem que se arriscar mais. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a frustração, a gente tem que lidar com o julgamento, com o fato do outro não gostar e de não te apoiar, entende? E tá tudo bem, sabe? Então, assim, quando você começa a se arriscar, né? E é claro, você vai aprender mais, a insegurança vai diminuindo, né? Você vai ganhando autoconfiança, né? Apesar do medo, da insegurança, tem uma força aí dentro de você
que faz com que você enfrente esses desafios, entende? Então, assim, mesmo com medo. Mesmo com medo. E a coragem e a força que você tem, gente, tá um passo além do medo. Então, assim, coragem, gente, não é ausência de medo, tá? O medo tá ali o tempo todo. O medo tá sempre com a gente, né? Então, é seguir apesar do medo, entende? E coragem é força de ânimo, é algo que vem do coração, da conexão que você estabelece com você mesma, com o seu propósito, com o que faz sentido para você, entende? Então, vocês conseguem compreender isso, gente, né? Porque o que acontece? A gente não precisa dessa coisa, dessa aprovação o tempo inteiro. A Joelma está falando aqui, olha, acho que a gente só conhece o que a gente recebeu, a aprovação de outras pessoas. E nos liberar dessa aprovação nos permite conhecer o que temos de melhor, com certeza, sabe? E muitas vezes as pessoas, gente, olha, as pessoas não vão compreender, sabe? Elas não sabem o que se passa no seu coração, né? E tá tudo bem. Porque cada um tem o seu caminho, o seu momento de despertar, entende? Então, assim, cada um tem os seus gostos. E aí, nessa hora, é você baixar a sua bola, no sentido do seu ego, que deseja ser unanimidade, né? Que deseja ter a aprovação de todo mundo, que deseja ser especial. Fala assim, ó, baixa a bola aí, ego. Segura sua onda aí. Assim, o ego, olha só que interessante, né? O ego fortalecido, né? Aquela coisa de que eu posso, que eu sou capaz, é importante. Mas muitas vezes também ele é o nosso pior inimigo, de querer todo tempo esse aplauso, essa aprovação, entende? Então é preciso educá-lo como a gente faz com uma criança, tá? Com amor, colocar limites para esse ego, explicar que nem tudo é do jeito que a gente quer, vocês entendem? Então, assim, todos nós temos duas versões dentro de nós, ou várias, né? Então, aqui tem uma Priscila boa que me coloca para frente, que acredita no meu potencial, e aqui também tem uma voz, uma Priscila que fala que, olha, vai dar tudo errado, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, né? E aí, assim, na hora que elas começam a brigar aqui comigo, gente, dentro da minha cabeça, eu preciso escolher qual PRI que eu vou ouvir, entende? Qual PRI que eu vou ouvir? Qual PRI que me favorece, entende? Então, gente, pra gente considerar, pra gente conseguir superar essa síndrome do impostor, é importante que vocês conversem com seus medos, tá? E entendam que não é preciso saber de tudo para ser bom, tá? Porque às vezes é isso que também nos paralisa. Se você não sabe tudo o que você considera necessário, ok. Continue estudando, continue aprendendo, para que esses medos fiquem cada vez menores, tá? Você não precisa, assim, ter uma performance espetacular logo de cara, o tempo todo. Muitas vezes você saber um ponto específico da sua área, né, você escolher algo para você se destacar, é o X da questão, né? Então, assim, mesmo que você não saiba todos os assuntos, entende? Então, assim, é o poder da especialidade, de você escolher o que você quer ser bom. Por exemplo, o médico estuda 6 anos de medicina, geralmente, aí faz uma especialização. Então, o médico não tem as especialidades, por exemplo, cardiologista, endocrinologista, são especificidades, entende? É um caminho a ser escolhido. Então, assim, por que você tá aí na fila do pão achando que você tem que entender tudo? Entende? É impossível a gente dominar tudo. É impossível. Então, assim, outro ponto importante, gente, para a gente começar a lidar com essa síndrome do impostor, assim, de uma forma mais saudável e com essa coisa que a gente não sabe tudo, é você aprender a receber elogios, tá? Porque a pessoa que é perfeccionista, para a pessoa que tem essa síndrome muito forte dentro dela, no sentido de achar que nunca é bom o suficiente, ela tem uma certa dificuldade de receber elogio. Então, assim, quando eles finalmente vierem, quando isso que você tanto espera vier, não fica se justificando e falando para a pessoa assim, ah, você está exagerando, ah, você está enganada. Saiba receber o elogio, tá? Diga simplesmente obrigada, obrigado. Não fica falando assim, ah, mas é porque eu estou estudando há tanto tempo. Ah, é porque. Sabe? Não fica dando justificativa. Aceita o elogio.
É engraçado, mas às vezes o que mais você busca, né, quando acontece, você não sabe lidar. É engraçado isso, né? Vocês já repararam isso? Às vezes você tá querendo aquele elogio, aquela validação, e aí na hora que vem, você fica, hã? Como assim? É porque você duvida tanto da sua capacidade, sabe? Que você vai e fica assim de cara, como assim eu consegui o que eu queria? Entende? Então, assim, percebe, gente, que muitas vezes, às vezes aquilo que você considera básico para você, tá? Não é para outra pessoa. Às vezes o que você está achando que é básico é maravilhoso para outra pessoa. Então, assim, dê valor às suas pequenas conquistas, às suas pequenas vitórias. Você não precisa ser a fada sensata, perfeita da sua área. Você não precisa ser o cara da sua área também, né? Então, assim, a ansiedade, a frustração, gente, vem muito também dessas nossas ideias de perfeição que nos paralisam. Então, assim, quando você lembra que você é humana, que você é humana e que a vida é uma escola, que a gente está aqui para aprender, você se permite errar e arriscar mais. Então, entenda que nem todo mundo sabe elogiar, sabe? Que nem todo mundo sabe incentivar o outro a ser melhor, tá? São poucos que conseguem fazer isso. Sabe por quê, gente? Muitos acham que para você reconhecer que o outro é bom ou que o outro está fazendo algo legal, é como se você precisasse se diminuir, entende? Então, poxa, para eu falar, por exemplo, que a Bruna é legal, né, que a Bruna faz um trabalho muito bem feito, será que eu vou estar admitindo que eu não estou fazendo nada? Será que eu vou estar admitindo que eu não sou tão bom assim? Então, assim, infelizmente, muitas pessoas pensam que você elogiar a outra é como se fosse um atestado da sua própria incapacidade. É muito triste isso. E é assim que muitas pessoas pensam, infelizmente, sentem, né? E aí a gente precisa parar de ter medo, pavor do fracasso. Muitas vezes errar e até fracassar várias vezes é necessário para que a gente saia da zona de conforto, né? Para que a gente descubra as nossas potencialidades. Viver é isso, gente, é aprender, é se permitir aprender e não saber tudo. Tá tudo bem. Então, e tem outra coisa também, gente. Vocês já pararam para pensar como é chata aquela pessoa que acha que sabe tudo? Sabe? A vida fica meio sem graça, né? Porque o legal da vida é esse movimento, a gente está sempre aprendendo, ou seja, vivendo, né? E o nosso ego pode até desejar, sim, saber tudo, mas a gente não precisa disso, né? É tão bom sempre ter algo para aprender. Então, assim, quando a síndrome do impostor, da impostora aí começar a te visitar, lembra que você não precisa ser perfeito, ser perfeita, ou fazer coisas acima da média para você reconhecer que você é bom, que você é capaz. Sai daquela mentalidade, gente, de pódio, sabe? De que parece que você tem que estar sempre num filme se destacando, sabe? Que você sempre tem que tirar a nota 10. Isso é meio que um ranço que a gente pega até da escola, né? Que a gente passa uma vida sendo avaliada e a gente acha que a gente tem que seguir a vida toda assim, né? Então, assim, pare de se comparar com os outros, para de achar que os outros são sempre melhores que você, sabe? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, né? E nós nunca temos condição de saber o que se passa nos bastidores dos outros e o preço que a pessoa está pagando para ela ter daquele jeito, há quanto tempo que ela já está nessa luta. Então, assim, aprenda a lidar com a imperfeição, com a frustração, com esse fato de não agradar todo mundo, sabe? Nem sempre vai ser do jeito que você imagina. E nem por isso você é um impostor, uma impostora, tá? Então, assim, bora sair dessa visão dualista, gente, tudo ou nada? Sócrates já dizia, gente, só sei que nada sei. Então, assim, quanto mais. Sabe o que acontece, gente? A gente também precisa de humildade, no sentido assim, porque quanto mais a gente amplia a nossa consciência, mais a gente percebe o tanto de coisa que a gente não sabe, mais a gente percebe o tanto que a gente ainda precisa viver, aprender, e a gente não tem que ficar se sentindo mal por isso. A gente tem que falar assim, olha, eu ainda tenho muita coisa que aprender. Que bom! Então, assim, confia no que você sabe e pensa que o que você pode ser óbvio, o que pode ser óbvio para você, pode ser algo maravilhoso para o outro, pode ser aquela luz que o outro está precisando.
né? Então, assim, se permita começar e ir melhorando com o tempo. E diga sim para as oportunidades, mesmo que você não comece assim maravilhoso, maravilhosa como você gostaria que fosse. Esse ser maravilhoso, gente, ele precisa ser gerado, parido, tá? Nós não nascemos prontos. O Cortella fala isso, a gente não nasce pronto, tem um livro dele disso. Então, assim, lembra disso, tá, gente? Combinado? Beleza? E assim, gente, para quem ficou comigo aqui até o final, tem um presentinho, tá? É bem simples. Tira um print aqui da live, coloca nos seus stories. Não esquece de me marcar. Fala pra mim o que você achou legal, que fez sentido pra você aqui na live. E aí, o que eu vou fazer? Eu vendo o seu print, você me marcando, eu vou te mandar pelo direct um presente, né, para falar, para você aprender a lidar com essa síndrome do impostor. Mas tem que me marcar, tá, gente? Porque senão eu não vejo. Tá? Eu vou fazer aqui um sorriso para vocês fazerem o print aí, tá? Pronto, gente. Fizeram o print aí? Joia, que aí vocês me marcam, tá? Eu vou olhar aqui agora nos comentários. Eu sempre deixo aqui um pouquinho de tempo pra gente conversar. Deixa eu ver aqui, que agora eu tô enxergando, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa que não ficou clara, vocês me falem, tá bom? Que turma boa que tá aqui, Marcele, Ju, Lilian, Gustavo, Dani, que legal, quanta gente boa aqui, gente. Aqui a Joema tá falando uma coisa muito interessante aqui, né? Os filhos primogênitos sofrem com essa cobrança por desempenho, sim. Né? A gente aprendeu que tudo depende de muito esforço, que a gente tem que ser sempre o melhor para conseguir as coisas. E na vida não é assim. Às vezes você colocar toda a sua intenção, todo o seu esforço, toda a sua dedicação e trabalho naquilo, vai acontecer, vai sim dar certo. Não precisa ser tão pesado, mas a gente aprende que tem que ser assim, né? Deixa eu ver aqui. Todos queremos ser queridos, acho que é por isso que a opinião do outro importa tanto, sim, né? Nós somos seres sociais, a gente quer que o outro fale pra gente que a gente tá no caminho, que a gente é especial, sim. Pessoal, falando da parte técnica, eu vou deixar esse óculos aqui na perto, gente, porque aí eu não preciso ficar saindo. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ó, às vezes me pego, o Lucimar tá comentando aqui, comparando com amigos de infância que estão melhor posicionados que eu, tenho outra síndrome. Pois é, a questão da síndrome do impostor, gente, essa coisa que a gente fica se comparando, né, é por causa dessas idealizações que a gente faz. Então, às vezes, esses colegas, vamos supor, tiravam notas muito altas ou estão no emprego que você idealiza, que você sempre acreditou que era o melhor, mas será que é o melhor mesmo? Muitas vezes vem dessas ideias, sabe, de padrões que a gente se colocou, e se a gente está um pouquinho fora do padrão dos nossos amigos de infância, por exemplo, ou de outras pessoas, a gente começa a falar, opa, será que eu estou bem mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com essa questão da comparação, tá? Porque a comparação, ela deixa a gente num buraco, parece que nunca é suficiente. E aí, quando você fica se comparando muito com o outro, você tem uma dificuldade de olhar para os seus pontos positivos. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Bruna tá falando aqui. E quando você recebe elogio, se sabota. Como assim? Que aí você fica acomodada? Será que eu mereço esse elogio? Nem sou tão boa assim mesmo nesse assunto. Por que alimentamos esse pensamento? Pois é, a gente tem que tomar cuidado sim, Bruna, nessa questão de quando a gente recebe um elogio, para a gente não ficar na nossa zona de conforto. Mas é muito importante que a gente saiba receber ele também, né? E que a gente entenda que a vida não é uma partida de videogame que a gente tem que ficar mudando de fase o tempo todo. Então, por exemplo, olha, recebi um elogio, que bom, então é sinal que eu estou fazendo certo. Mas como é que eu faço para melhorar ainda mais aquilo que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, é um cuidado mesmo, é um balancear que a gente tem que ter.
A Joelma tá falando aqui, como é que é? Será que eu mereço esse elogio? Pois é, aí tá vendo? É a gente achar que nunca é bom o suficiente, da gente ter essa ideia de que a gente sempre precisa saber mais, tem que tomar cuidado com esse pensamento aí. Vinícius comentou aqui, ó, a tendência de estagnar porque achamos que só é suficiente, essa armadilha. Essa é a armadilha, é. Vinícius, eu nem sempre acho que sou suficiente, acho que é o medo mesmo de não conseguir ser ainda melhor. Não se compara, vocês estão falando bem aqui, gente. A questão da gente ficar se comparando o palco dos outros com os nossos bastidores, né? A gente tem que sempre, na verdade, gente, o grande segredo é como é que eu faço para eu sentir que, na verdade, o grande segredo é você se conectar com aquilo que você está fazendo. A partir do momento que aquilo tem um propósito para você, que aquilo te alimenta, você sempre continua trabalhando, entende? Quando você está conectado com aquilo que você faz de coração, você não fica tão assim, tipo, estagnado, parado. O que eu faço agora? Sabe? Quando aquilo faz sentido para você, você está sempre querendo melhorar, entende? Então o segredo é esse. Você buscar essa leveza no sentido de você não ficar pensando que agora tá bom, agora tá ok. Não, porque quando aquilo alimenta a sua alma, você sempre tá querendo saber mais, tá? Pri, desativa os comentários para ficar melhor o print. Como é que faz isso, gente? Não aceitamos minha ideia de começar a fazer panelas, agora fazem bem, peraí. Tá, esse negócio que você tá falando aqui, ô Lucimar, quando você sugeriu, né, que para fazer uma coisa as pessoas não aceitaram, e aí você foi lá e fez, tá vendo? E aí, tipo, tá vendo aquela visão que eu falei? De que às vezes a gente fica achando que não é bom o suficiente, mas na verdade as pessoas ainda não estão percebendo o valor daquilo ainda. Então, assim, elas realmente não vão ter condição de te apoiar. Então é muito isso mesmo. Eu não sei como é que eu desativo os comentários. Deixa eu ver aqui. Desativar comentários. Aí. Para fazer o print, é isso? Espero que tenha dado certo, gente. Deu certo? Ativei os comentários aqui de novo. Ô, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpa a cegueta aqui, desculpa a saída aqui rapidinho, mas a idade vai chegando e é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não desativou? Que coisa! Uai, sou. Mas enfim, gente, essa questão da síndrome do impostor, assim, é importante que a gente entenda que tem muito a ver com a questão, das vezes, de uma inferioridade que a gente fica achando, essa mania de se comparar, tá? Então toma muito cuidado com isso. Lembra que cada um tem o seu caminho, né? A gente fica olhando o palco dos outros, a gente não sabe os bastidores, né? Então, assim, concentra no seu caminho, concentra em cada vez mais falar assim, peraí, o que tá fazendo? O que faz sentido para mim? O que eu gosto de fazer e que eu não vejo o tempo passar? Porque quando você está assim alinhado com o seu propósito, mesmo que não tenha as aprovações, mesmo que não tenha os elogios, mesmo que seja difícil, você continua. Então, o grande segredo é você cada vez focar mais no seu processo, tá? E pensar que tudo bem, às vezes tem uma outra pessoa que faz melhor. E aí, ok, se tem alguém que faz melhor, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu me inspiro ao invés de eu ficar me sentindo inferior? Entende? É esse o segredo. É esse o segredo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima live e um beijo muito carinhoso para vocês. Um ótimo domingo. Combinado? Então tá bom. Tchauzinho, gente.